Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Mercúrios. E quais são as melhores oportunidades de investimento, possíveis narrativas, hypes desse próximo ciclo que a gente já está aqui no mercado cripto? A gente fez um estudo aqui, fomos atrás e eu vim trazer os principais insights para vocês. Então bora pro vídeo, mas antes disso não se esqueçam de se inscrever no canal, porque a gente está chegando aos 100 mil inscritos, que é uma meta nossa, um sonho nosso muito grande. E a gente está a cada dia crescendo mais, muita gente nova chegando no canal, muita gente nova assistindo os vídeos nesses últimos dias. Então, se você não for inscrito e gosta do nosso conteúdo, se inscreve aí que ajuda bastante a gente. Eu fico agradecido de coração. Bom, então bora lá, pessoal. E antes de tudo, é importante a gente tentar explicar aqui como que funcionam os ciclos do mercado cripto. Mas eu não estou falando sobre os ciclos de preço, eu estou falando sobre os ciclos dentro de cada setor. Para quem está de fora ou para quem chegou no mercado cripto há pouco tempo, deve saber que o mercado cripto é muito cíclico. Então, o Bitcoin sobe muito e cai muito de ano a ano. Só que uma dinâmica que poucos entendem é a dinâmica dentro de cada ciclo e quais são os principais setores e como que a tecnologia evolui de ciclo para ciclo. Isso é difícil de entender para quem não é do mercado cripto, para quem é de bolsa de valores, por exemplo. Muitas vezes uma ação de uma empresa que era boa há 10 anos atrás continua sendo boa hoje, mas no mercado cripto isso é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque é um mercado muito dinâmico, é um mercado de tecnologia. Então muitas vezes a cripto que era ótima há 3, 4 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, não é mais. Por quê? Porque ela não acompanhou o ciclo tecnológico, porque ela não acompanhou o mercado, ela não evoluiu e deixou de ser um bom investimento. E nada melhor do que trazer os ciclos de cripto e explicar qual foi a grande narrativa de cada um para tentar exemplificar isso para cada um de vocês. O primeiro grande ciclo do mercado cripto foi o ciclo do Bitcoin. Então foram os primeiros anos de vida ali do Bitcoin, que ele valorizou exponencialmente porque era algo completamente novo, era algo que ninguém conhecia, e quando começou a surgir as primeiras corretoras de Bitcoin, as pessoas conseguiram comprar Bitcoin, ter um mínimo de acessibilidade para fazer isso, teve uma enxurrada de novo capital, de liquidez para o mercado de cripto, mais especificamente para o Bitcoin, que fez com que ele se valorizasse muito. O segundo grande ciclo do mercado cripto foi o que a gente chama de ciclo das plataformas de contratos inteligentes. Então, o mercado cripto ele evoluiu de uma blockchain para você armazenar e transacionar valores, que era a blockchain do Bitcoin, para uma blockchain de programação, uma blockchain onde você conseguia construir coisas em cima dela, construir aplicativos, construir coisas de finanças, DeFi, por exemplo. E logo no começo, quando surgiram as ideias dessas plataformas de contratos inteligentes, como é o caso da Cardano, Ethereum, Polkadot, foi o segundo grande ciclo, uma grande novidade para o mercado cripto. E o terceiro grande ciclo foi o ciclo das DeFis, que foi quando, de fato, a usabilidade, essas aplicações estavam disponíveis nessas blockchains de programação, nessas plataformas de contrato inteligente. Então, Uniswap, Aave, Maker, as principais DeFis, que são as criptomoedas quase que as mais antigas do mercado, puxaram esse ciclo, porque era uma novidade, era um produto completamente novo e atraiu muitos usuários e muito investimento para esses tokens. O quarto ciclo de cripto ele é mais recente, 2020 e 2021, eu espero que uma boa parte da audiência aqui tenha passado por esse ciclo, e ele foi marcado por plataformas de contrato inteligente alternativas. Então a Ethereum começou a demonstrar alguns problemas e outras blockchains começaram a despontar, como é o caso da Solana, Phantom, Avalanche, que explodiram ao longo do último ciclo, e também por blockchain games, que foi disparado a principal narrativa do último ciclo, novamente um caso de uso completamente novo que atraiu muito capital, atraiu muita liquidez. E agora a gente já entrou no que possivelmente é o quinto grande ciclo do mercado cripto. E fica o questionamento, e aí, qual que é a nova grande narrativa, o novo grande hype, o novo grande caso de uso que vai atrair capital, liquidez e que vai trazer grandes oportunidades de investimento nesse ciclo que a gente está agora. E é importante a gente entender porque faz sentido a gente se fazer esse questionamento. Quando a gente olha para 2021, a top 10, o top 10 de criptos que tiveram as melhores performances, então a gente viu performances aqui de 7, 8, 9, 12 mil por cento, performances extraordinárias, a gente vê claramente uma tendência do ciclo, a gente vê claramente uma concentração ali em alguns setores, em algumas narrativas, como o pessoal chama. Então a gente teve ali Gala, XS, Sand como as principais criptos de blockchain games, e depois a gente teve várias Layer 1 alternativas, blockchains alternativas que também atraíram muito capital. Então, você saber se posicionar, você saber qual que é o setor que mais vai chamar a atenção do mercado em um ano específico, ou durante um ciclo inteiro, é algo que muda e muito a sua performance, é algo que pode mudar o patamar
do seu portfólio, tanto se você estiver dentro quanto se você estiver por fora. É muito importante a gente entender essas dinâmicas internas dos ciclos do mercado cripto, tanto para a gente ganhar dinheiro quanto para a gente não perder. Por quê? Como eu falei, é um mercado muito dinâmico, ele muda muito de ano a ano. Aqui um comparativo, eu peguei as top 20 criptomoedas de capitalização no começo de janeiro de 2018 e em janeiro de 2022. Isso quando eu peguei em 2024, hein? Peguei em 2022. E a gente tem apenas 5 criptomoedas em comum do top 20 de janeiro de 18 e do top 20 de 2022. São só 4 anos de diferença e uma mudança gigantesca nas criptomoedas ditas como as mais sólidas do mercado, que são as que têm mais capitalização de mercado. Então, muitas vezes o investidor investe em criptomoedas que têm uma capitalização de mercado muito grande e fala, pô, estou investindo em algo seguro ali, em algo que com certeza vai dar certo. Não é assim, você precisa entender a dinâmica tecnológica e para onde que o mercado está caminhando, para onde que o mercado está olhando. Senão, às vezes, você está comprando uma narrativa que é uma narrativa do ciclo anterior. E muitas vezes a narrativa do ciclo anterior, o hype do ciclo anterior não é o hype desse ciclo. Então, o investidor precisa estar atualizado. Beleza, entendendo a importância desse exercício que a gente está fazendo aqui, vamos tentar entender como é que se cria, como é que nasce uma narrativa. Eu não gosto desse termo narrativa, porque muitas vezes narrativa dá a entender que é algo muito especulativo, né? Que narrativa é o que está todo mundo falando. Eu gosto muito mais de falar de setor novo, ou tendência de investimento, alguma coisa do tipo, porque eu acho que o termo narrativa acaba sendo um pouco pejorativo, ou pelo menos é visto de forma pejorativa pelo mercado. Mas vamos tentar entender um mapa mental de como que um grande hype é construído dentro do mercado cripto. É tudo uma soma de fatores, mas normalmente começa com um caso de uso, uma tecnologia, alguma coisa nova. Ou algo que acabou de nascer, ou algo que existe há algum tempo e não deu certo por muito tempo, mas começou a dar certo agora por algum motivo. E essa tecnologia, esse caso de uso novo, normalmente ele começa a atrair muitos usuários e ter um crescimento acelerado. O mercado cripto é um mercado de tecnologia. Em tecnologia, você mede as coisas por crescimento. Crescimento de receita, crescimento de usuários, crescimento de eficiência. Se você tem uma tecnologia, um protocolo no mercado cripto que ele está estagnado, dificilmente ele vai atrair a atenção do mercado. O mercado gosta de coisas novas, coisas que estão crescendo. Quando a gente tem essa receita de uma tecnologia, um produto novo, crescimento de usuários, atração de mais gente de capital, o olhar dos investidores também volta para aquele setor, para aquela tecnologia em específico. Então você atrai venture capitals, você atrai fundos de investimento, você atrai investidores, todo mundo começa a olhar para aquilo e investir porque os números chamam a atenção e também porque é algo novo. Você está no mercado disruptivo, você está buscando disrupção. E quando todos esses fatores se somam, a gente acaba chegando na valorização do preço. Tudo isso somado faz com que o preço do token ou do setor como um todo se valorize muito, porque tem muita gente olhando e investindo para aquilo no momento. E a gente fala dessa dinâmica há bastante tempo aqui na Mercúrios, inclusive a gente se inspirou em algo chamado ciclo preço-inovação, que foi introduzido pela A16Z, que é o venture capital muito grande do mercado cripto, que eles justificam justamente como que a inovação atrai preço e preço atrai inovação dentro do mercado cripto. E justamente eles mostram como é um ciclo virtuoso quando você tem novas ideias, essas novas ideias criam novos projetos, e esses novos projetos eles começam a se valorizar em termos de preço, porque está crescendo, né? Foi a dinâmica que eu falei anteriormente, novos usuários, mais receita, então o preço se valoriza, e quando está se valorizando o preço, as pessoas começam a ficar mais interessadas, atraem mais desenvolvedores, mais projetos e vira uma bola de neve e o setor fica algo muito grande, vira uma oportunidade de investimento gigantesca. Beleza, Gabriel, entendi. O mercado cripto é cíclico e é muito importante você estar acompanhando esse ciclo e as grandes tendências para você ganhar muito dinheiro e também não deixar de perder. Mas e aí? Qual que é a próxima grande tendência para esse próximo ciclo? Eu fiz um estudo para ranquear essas melhores oportunidades, mas antes eu queria fazer um convite rapidinho para vocês. Todos esses setores que eu vou comentar aqui ao longo do vídeo, eu já comentei, já fiz uma análise, já trouxe algum insight, eu já falei de alguma cripto desses setores no Minuto Cripto, que é uma newsletter onde eu envio uma análise por e-mail ou pela nossa comunidade no WhatsApp todos os dias. Uma análise curta, 2, 3 minutos e você vai se manter bem informado sobre os principais insights, principais notícias do mercado cripto. É gratuito, então se você quiser se inscrever, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Vai ser um prazer ter você conosco acompanhando as nossas análises. Vamos lá, então, o que a gente olhou para tentar entender para onde o fluxo de dinheiro pode ir, quais podem ser as grandes oportunidades para esse próximo ciclo de cripto? O primeiro passo foi olhar todos os investimentos de cripto que foram feitos ao longo desses últimos 2 anos. Então, os grandes fundos de investimento, onde eles investiram em cripto, em quais tipos de empresa de cripto que eles investiram. A gente olhou para isso sobre diversas métricas, tentando categorizar e olhar para que tipo de setor, para que tipo de tese, para que tipo de narrativa
eles mais estão olhando e mais investindo recentemente, e também olhar para o que esses caras estão falando. Então, listar cartas, relatórios, previsões, tudo que os principais investidores do mercado cripto estão falando, que eles estão investindo, estão mais olhando para o mercado cripto para esse próximo ano, para esse próximo ciclo. E por que isso é importante? Porque essa liquidez que vai fazer com que esses projetos tenham dinheiro, tenham financiamento, tenham potencial para continuar se desenvolvendo, desenvolver novos produtos, atrair usuários e atrair mais dinheiro ainda. O mercado cripto, muitas vezes, você não precisa tentar reinventar a roda, só precisa tentar entender para onde a liquidez está fluindo, para onde todo mundo está olhando, para onde que o dinheiro está indo. O interessante desse exercício foi que, mesmo olhando para diversas fontes diferentes entre si, a gente teve uma congruência de teses e de opiniões muito grandes. Então, o trabalho que eu fiz aqui foi tentar separar as teses que eu mais vi sendo faladas, investidas entre essas. E a primeira delas, que é uma tese que é amplamente discutida como a principal tese de qualquer grande investidor e dominou os investimentos feitos ao longo desses últimos 2 anos, foi a tese de infraestrutura. E aqui é interessante observar duas coisas. A primeira é que o ambiente de infraestrutura, de como se escalar uma blockchain, tornar uma blockchain mais eficiente, está muito mais complexo agora do que estava alguns anos atrás. Hoje você tem várias teses, várias formas diferentes, desde blockchains modulares, ecossistemas modulares, segundas camadas, blockchain monolíticas, você tem vários nomes, várias infraestruturas diferentes que estão sendo discutidas e investidas no mercado cripto. E o outro ponto interessante é que, apesar da gente já ter caras grandes no mercado, como é o caso do Ethereum e da Solana, por exemplo, que conseguem ser os grandes líderes de cada um dos seus subsetores, a gente tem um fluxo de investimento muito grande vindo para novas blockchains. Blockchains que nem lançaram ainda, estão ainda recebendo muito capital, porque é entendido que a guerra de infraestrutura, de escalabilidade de blockchain está muito longe de ser ganha. Esse é o principal ponto. Esse gráfico que vocês estão vendo na tela mostra exatamente isso. Ao longo de 2020 e 2021, que foi o último grande ciclo de alta, a Ethereum perdeu muito a sua dominância de mercado. Por quê? Porque novos usuários entraram no mercado cripto e viram que a principal blockchain do mercado não era escalável, era devagar, cara, e não oferecia ali a tecnologia, o que eles precisavam para ter uma experiência de usuário decente. E acabaram indo para outro tipo de solução, para outras soluções. Como eu mostrei para vocês no início, blockchains alternativas foi uma tese muito grande desse ciclo, porque eram muitos usuários não querendo usar Ethereum e muitos usuários indo para essas outras blockchains. Então elas acabaram crescendo muito e se valorizando muito também. Passado 2 anos disso, eu vejo que o ciclo pode se repetir. A gente está na iminência de uma entrada de usuários muito grande em cripto e muito provavelmente eles vão procurar soluções que sejam as mais eficientes possíveis. Só que agora, como eu havia dito, o cenário está muito mais complexo. Antes a gente tinha ali Ethereum, Solana e uma ou outra blockchain. Além dessas duas, agora a gente tem um cenário de infraestrutura com muito mais soluções para se olhar, e soluções diferentes entre si. Então hoje a gente tem essas 4 grandes categorias. A gente tem as blockchains antigas, que estavam vivas desde o último ciclo e conseguiram sobreviver. As blockchains novas, que não estavam vivas no último ciclo, lançaram no meio do caminho e querem agora viver o seu ápice de crescimento, conseguir abocanhar parte desses novos entrantes no mercado cripto. As segundas camadas, que virou ali quase como se fosse um anexo da Ethereum, que buscam capturar parte desse poder de ecossistema, do ecossistema da Ethereum, e as blockchains modulares, que são blockchains específicas focadas em uma ou outra coisa apenas e que trabalham para operar conectadas com outras blockchains. Aqui não tem certo ou errado, eu acredito que essas 4 categorias têm uma tese muito forte, acredito que a gente vai ter um crescimento muito grande de blockchains modulares, muito grande de algumas dessas novas blockchains. Blockchains antigas também podem continuar crescendo e as segundas camadas da Ethereum devem continuar crescendo também ao longo desse próximo ciclo. É onde a maior parte do capital do investimento no mercado cripto está fluindo, então você deve olhar muito bem, com muito carinho para essa tese de infraestrutura, para essas 4 categorias e tentar se posicionar nos cavalos vencedores de cada uma, porque ficar fora dessas teses, com tanta gente olhando para isso, investindo nisso, eu acredito que pode ser um grande erro. O segundo tópico, o segundo grande setor mais discutido, é um setor que até pouco tempo atrás eu olhava com outros olhos, mas que agora começa a ficar muito mais claro, muito mais concreto quais serão os casos de uso dentro desse setor, que é o setor de inteligência artificial. E aqui eu vou trazer, na verdade, 2 setores em um só, inteligência artificial e DePIN, que são 2 setores que hoje andam lado a lado e estão sendo amplamente discutidos pelos principais investidores, como talvez o próximo grande caso de uso desse ciclo. Antes de tudo, a gente precisa entender que o ecossistema de inteligência artificial em cripto, ele ainda é muito cinzento. Existem diversas formas de se integrar inteligência artificial com cripto. Várias delas estão fazendo isso de uma forma bem fake, só diz que é inteligência artificial, coloca ali no logo, mas na verdade não tem nada de inteligência artificial, e outras realmente estão trazendo casos de usos muito interessantes. A gente tem vários casos de uso em cripto sendo desenvolvidos ainda, que são bem interessantes, como por exemplo alguns jogos utilizando de IA,
Mas o caso de uso que mais me chama atenção, disparado, é você utilizar cripto, utilizar blockchain para suprir a demanda de poder computacional que a inteligência artificial tem. E aí que a gente entra na tese de DePIN. DePIN é a sigla para Redes de Infraestruturas Físicas Descentralizadas. É um nome complexo, mas realmente é. É quando você tenta descentralizar algo que você tem uma infraestrutura física no mundo real. Então, por exemplo, um armazenamento descentralizado. Você não tem espaço de armazenamento no seu computador, você vai armazenar um arquivo de forma descentralizada em uma blockchain, em que cada node dessa blockchain vai ter parte desse arquivo. E por que essa tese é interessante? Primeiro porque é um caso de uso novo, todos os casos de uso de DePIN que existem em cripto, tem alguns mais antigos, mas nenhum deslanchou até agora, então se enquadra em algo completamente novo, uma tese que não foi tão explorada ainda, que não foi tão validada ainda, e isso pode vir a acontecer ao longo desse último ciclo. A gente está falando de coisas, infraestruturas físicas, então o tamanho desse mercado é gigantesco. E por último, o capital, tem muita gente investindo nesse setor. Os principais projetos de DePIN estão recebendo investimentos, rounds de investimentos muito grandes. Então, o que olhar dentro desse setor de DePIN? A gente tem dois grandes subsetores ali dentro. A gente tem o primeiro que é de computação descentralizada e o segundo é justamente essa intersecção de IA com DePIN, que é onde eu acredito que podem estar as maiores oportunidades. Então, a gente tem aí a Cash, a gente tem Render, que são os principais caras dentro desse setor, mas estão nascendo outras criptomoedas mais novas, mais recentes, que podem chamar bastante atenção. Estou na expectativa de fazer aí nas próximas semanas um vídeo só sobre esse setor de DePIN, então se você não quiser perder esse vídeo, se inscreve no canal aí. E por fim, um setor que ele não só é amplamente falado pelos investidores, como depois de infraestrutura, ele é o segundo setor mais investido, é o setor de blockchain games. A gente já falou aqui sobre essa tese muitas e muitas e muitas vezes, e não é à toa que os principais olhos do mercado cripto estão olhando ainda para blockchain games. O mais interessante é que, apesar desses caras estarem ainda falando de blockchain games, o pico dos investimentos foi lá atrás, 2021, 2022. E por que que isso é mais positivo do que negativo? Porque os jogos demoram cerca de 2 a 4 anos aí, dependendo da complexidade de cada jogo, para se desenvolver. Então, se o pico do investimento foi em 2021, os jogos começaram a sair em 2023, a maioria em 2024, alguns ainda em 2025. Então a gente está nesse momento em que a maior parte dos jogos em cripto que foram investidos lá atrás vão começar a ser lançados. E a gente já consegue ver isso. Quando a gente pega todos os jogos de blockchain games, menos de 30% já está ativo. A grande maioria está em desenvolvimento. Então é possível falar que só em número de jogos desse setor tem a capacidade de triplicar ao longo dos próximos 2 anos. E aqui não é só quem é criptonativo, não é só eu e você aí que gosta de moedinha de jogo que está falando isso. 70%, mais de 70% das principais empresas que têm alguma relação com jogos do mundo estão investindo em alguma forma em algum projeto ou em alguma empresa de blockchain games. Não só os grandes investidores estão investindo, como as grandes empresas estão investindo, os grandes desenvolvedores estão investindo, tudo voltando para um potencial muito grande para essa tese ao longo dos próximos anos. E por fim, não pode faltar como se posicionar dentro desse setor, como investir. Trouxe um dado interessante aqui para vocês: 75% dos jogos em cripto faliram, ou seja, de 100 jogos desenvolvidos, 100 jogos lançados, 75% deixam de existir. Isso não é exclusivamente para o mercado de cripto, tá? O mercado de jogos como um todo, até o tradicional, também funciona nessa dinâmica. São lançados vários jogos, eles tentam acertar um ali que explode. Então, eu não gosto muito da estratégia de investir em token de jogo. Tentar falar, esse joguinho aqui é top, esse joguinho aqui vai explodir. Pô, a probabilidade está jogando contra a gente, né? 65% de chance de você errar nesse investimento. Então, eu prefiro apostar nas plataformas dos principais estúdios ou blockchains dedicadas para jogos em cripto. Beleza, então, pessoal. Consegui aqui passar pelos ciclos de cripto, por como as narrativas são formadas e para 4 setores aí que eu estou olhando com bastante carinho para esses próximos 2 anos e que os grandes investidores também estão olhando e falando bastante. Então, muito provavelmente, se você conseguir escolher os cavalos vencedores ali, uma ou duas criptomoedas em cada um desse setor e montar uma carteira minimamente diversificada, muito provavelmente você vai sair com um retorno muito positivo ou vai aumentar muito a probabilidade da sua carteira, do seu portfólio ter um ótimo retorno ao longo dos próximos 2 anos. Se algum desses setores, alguma das criptos que eu comentei aqui você não conhece, comenta qual que vocês querem saber, qual que vocês querem que eu faça uma análise aí ao longo das próximas semanas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal e até o próximo.